Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia nessa segunda-feira. Eu peço, Deus Pai, que eu possa usar o nome daquele que não pecou. Eu quero e preciso usar, Deus Pai, o nome do seu filho nesse momento para estar falando a essa pessoa que vai estar ouvindo esse áudio, que vai estar ouvindo esse vídeo. Meus irmãos, assim como Jesus Cristo, eu venho a você com humildade e simplicidade, mas vamos buscar a presença do Espírito Santo, porque a palavra nos ensina que devemos orar no Espírito Santo. Amém? Recentemente, eu estava num ambiente e eu vi como a religião de crente evangélica é um lugar terrível, onde se deve estar. Hoje, não digo hoje, na data de hoje, nem no ano 2026, não. Essa loucura divergente já se corrompeu de toda, mas lá atrás, algumas gerações para trás. Essa minha geração de agora só está se alimentando do engano em falsas sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro. É que nem banco, cada banco tem seu nome. O que eles chamam de ministério, eu chamo de instituição financeira. Não estou aqui conversando com crente nem evangélico, estou aqui para falar com você que não conhece a Cristo, que não teve suas experiências com Deus, e eu sei que para Cristo você é uma prioridade. Presta muito bem atenção no que eu estou dizendo para você que não teve um encontro real com Deus, para você que vive de forma demasiada em uma religião, para você que não teve um encontro real no Espírito Santo, é para você a prioridade e o sacrifício que Jesus Cristo assim o fez naquela cruz, pela sua alma. Amém? Nós temos caminhado nele e eu percebo aqui uma evolução, que Deus, ele separa aqueles a quem o Pai escolheu para dar Jesus para entregar para Jesus e Jesus entregar aos cuidados do Espírito Santo. Então nós temos aqui uma família poderosa. Não é a família Gambino, não é máfia italiana, não é máfia japonesa, nem coreana, nem a gangue, né, que se faz lá nos Estados Unidos e coisa semelhante a essa. Não é uma família, como eles falam por aí, que está 4 ou 3 famílias que são as mais poderosas do planeta. Então eu não questiono isso, porque financeiramente falando, o dinheiro atenta e compra tudo. Então o que essas famílias poderosas, elas compram para se manter com esse título, isso aí é uma coisa que vai perecer e perece. Mas nós temos uma família que não perece. Nós temos um Pai eterno. Nós temos um Senhor cuidador, salvador, zeloso. Jesus Cristo, que é o único que pode perdoar pecados. É o único que expulsa demônios e é o único que pode te colocar no caminho para uma salvação. Isso é poder. O que as pessoas têm são o poder aquisitivo do dinheiro, que pode fazer coisas só dentro desse nosso sistema planetário. Não faz nada para o lado de fora. Nós reconhecemos, humanamente falando, esse grau de poder. E é por isso que líderes religiosos enganam centenas e milhares para ter esse poder em mãos. Que é um poder sobre a massa. Que é um poder de persuadir. Isso não é Cristo. Amém? Eles almejam o melhor através de escravidura, através da escravidão, pela ignorância do religioso fanático kamikaze suicida e do abajulador e do puxador de saco. Isso é verdade. Mas eles se entranham na política pela sua oferta. Porque através da sua oferta, você, financiador do engano, eles compram cadeira, eles compram voto, eles corrompem pessoas para adquirir o poder dentro da política. E uma vez que esse falso líder religioso consegue uma cadeira na política, então ele se gaba desse poder. Entende? Mas eu vou voltar aqui minha linha de raciocínio, eu só estou dando uma pincelada aqui para você poder entender o que é a religião e o que é Cristo. Eu não posso, em verdade, eu digo para vocês, é impossível libertar alguém de dentro de uma religião de crente evangélico, uma salvação, é impossível. Não que Deus não possa fazê-lo. E eles ocultam de você a verdadeira verdade que liberta, porque se eles utilizar da palavra de Deus
para apenas, como é que eu vou dizer, Espírito Santo, me ajuda aqui, replicar somente a palavra de Deus, ela é o suficiente para libertar uma pessoa. É como o Senhor Jesus Cristo, ele fazia e falava. Quando ele libertava uma pessoa de uma situação, ele falava o que a pessoa vai embora, sua fé te curou, sua fé te salvou, vai embora. Ele mandava a pessoa ir, porque aquilo que a pessoa recebeu, aquela experiência jamais poderia ser tirado dela, aquele sentimento. Porque aconteceu com ela, não aconteceu com toda a multidão. Então Jesus Cristo mandava a pessoa seguir o destino, o rumo dela. Ao contrário da religião de crente evangélico, que aprisiona as pessoas, escraviza as pessoas, fazem das pessoas o seu auxílio emergencial, o seu financiador, tão frio para a sua alma. Né? Mas quando a gente está aqui buscando realmente entender, conhecer a Deus, a gente não cessa. Eu não encontrei. Olha, eu vivo há muitos anos com Jesus Cristo e vivendo de experiência em experiência, conhecendo a Deus através dos favores dele, conhecendo a Deus através da misericórdia e da graça, mas eu não o vi face a face. Então eu vivo num dilema como Jó. Eu apenas ouvi falar. E olha que Jó já era um homem afortunado. Jó era um homem que nem o Silvio Santos, bilionário em tudo, rico em tudo. E ele reconhecia que tudo que ele tinha era Deus que o abençoava, mas mesmo assim Jó não tinha o visto face a face. Lembra que Jó ele orava pelos seus filhos, para a purificação dos seus filhos? Então é isso. O mundo espiritual ele não se retém, ele não muda, ele é imutável. Mas você é volátil. Você é emocional, você é carente, você é religioso demasiado, você encerra suas buscas, você vive aquela sensação panorâmica de um bem-estar por causa da dopamina, por causa do ilusionismo, por causa do circo de Solé dos infernos que se faz dentro dessa religião, principalmente de crente evangélico e outras que tem por aí. Não estou aqui, não sou renegado de religioso, muito ao contrário. Eu aprendi em Cristo a amar os meus irmãos como a mim mesmo. Eu não conheço. Eu gostaria muito de poder conhecer pessoas crentes reais, porque eu já tive experiência com crentes reais. Irmãos que tiveram realmente encontro com Jesus e tinha uma vida plena com Jesus. Com essas pessoas eu senti o amor de Deus, o cuidado de Deus, tanto para a vida deles quanto para a minha, porque através do amor de Deus, na vida dessas pessoas foram usadas por Deus para me ajudar a caminhar, porque de outra forma eu não teria chegado aqui. Glória para Deus, porque eu fui um homem muito problemático, entende? Eu era muito ansioso, eu fazia as coisas sem pensar nas consequências, eu era muito explosivo, entende? Eu buscava uma liberdade colossal e para manter essa falsa liberdade eu fazia coisas terríveis. Só para você ter uma ideia, eu já pulei de um caminhão para o outro numa BR, eu subi numa Scania e fazia coisas semelhantes a essas. Entende? Como eu era um lobo solitário, tudo que eu fazia demasiadamente, eu fazia entre eu e eu mesmo. Não conhecia a Deus. Eu rodei, andei no mundo para parar no mesmo lugar, porque eu estava no caminho da minha vida que não me levava para caminho nenhum. Então entenda isso. Se você frequenta um ambiente, uma congregação séria mesmo, não tem essa papagaiada, esse circo de Solé de mulher dançando lá na frente, fumaça saindo lá do palco, a luz piscando, essas boate gays do inferno, que a Igreja Batista é pioneira nisso, é mestre nisso. Se você tem um lugar sério, onde as pessoas chegam para buscar a Deus, você não vê ninguém esboçando, conversando uma com a outra, você vê as pessoas ali buscando ali, antes de começar a administração ali, pessoas chegam quieto, cumprimentam as pessoas, mas fica ali aguardando em espírito. Se você conhece algum lugar assim, que tem ordem e decência, essas são as verdadeiras congregações.
Agora, se você se meteu em encontro de casal, churrasco, acampamento, isso é problema seu. Deus não tem nada a ver com isso. Quanto mais eles cativam o seu emocional, passando para você uma falsa, uma paixão, porque isso é paixão, isso não é amor. Eles fazem você confundir paixão com amor, e você acha que a paixão é o amor, não é. Tudo isso tem um fim financeiro. Tudo isso é para garimpar o recurso, principalmente quando os que estão por trás lá da cortina lá, eles ficam esquadrinhando, porque eles vão perceber quem tem e quem não tem. Aí de migalhas dão cesta básica, migalhas que caem da mesa, eles começam a dar cesta básica para dar aquela sensação que eles se importam, que, entende? Dos centenas e milhares de milhões que entram na conta deles, aquela cesta básica que eles falam doar é só a migalha que cai da mesa. Porque se o verdadeiro evangelho de Cristo fosse anunciado na minha geração de hoje, as pessoas prosperariam. E pessoas prósperas abençoam pessoas que não são. Não estou falando lá das cabeças do engano, lá da serpente. Estou falando de pessoas membros mesmo, que veio do caos, que veio do deserto, que veio de uma vida de dor e sofrimento, de uma geração que deixou para ela uma herança maldita. Eles morreram sem Deus lá atrás, num sofrimento só que quem nasceu para frente recebeu essa herança e sofre sem saber por quê. As coisas não dão certo, o relacionamento não dá certo. Por causa da herança, por causa da maldição que os seus antepassados deixaram para essa pessoa. Mas quando essa pessoa tem um encontro real com Jesus, quando alguém conduz essa pessoa no caminho de uma salvação, um caminho verdadeiro, só Deus tem todo um trabalho para poder libertar e colocar essa pessoa num caminho de plenitude para uma salvação, cujo eu busco. Então não deixa o seu consciente, o seu subconsciente te enganar. Observa o espaço onde você frequenta. Pessoas estão entrando em cadeira de roda, estão saindo de cadeira de roda, ele não está lá. Pessoas estão saindo no andador, cega, com doença, deprimida, estão entrando e saindo. Hoje em dia, sabe o que eles têm feito? Eles têm forjado o testemunho. Essa religião de crente evangélico e outras que tem por aí, tem forjado o testemunho porque não está acontecendo nada. Se a gente não forjar um testemunho aqui, como é que vai fazer? Porque o Espírito Santo já retirou de 80% desses lugares. Não tem mais. Agora estão usando, forjando falsos testemunhos para poder segurar as pessoas. Aí é com você. Eu não posso te persuadir a acreditar na verdade. Se o Espírito Santo de Deus não te convencer do que é verdade, do que é engano, então você não tem acesso a ele. Você é realmente uma pessoa que tem um coração duro, ou uma pessoa que carrega muitos ressentimentos. Mas Jesus hoje ele quer te libertar. Não para levar você para a emoção, não para levar você para uma dopamina de engano. Ele deixa ele te libertar. Aí você fala, irmão Ramon, eu estou aqui claramente entendendo essa mensagem. O que eu devo fazer? A partir desse ponto você vai para o joelho. A partir desse ponto você começa a se consagrar para se fortalecer. O próprio Espírito Santo ele vai te conduzir. E eu oro a Deus, faço voto a Deus que Ele te conduza a uma congregação séria. Eu até te ensino, se você for visitar um lugar, tiver barulho, nego pulando, gritando, essa euforia toda, essa desordem, sai fora. Seja uma pessoa decente. Não tenha vergonha de pegar e levantar e ir embora, porque ele não está ali. Agora, se você entrar num lugar cristão, sem ser de crente evangélico, um lugar cristão, e você vê ali ordem, decência, coerência da palavra do mensageiro com a Bíblia Sagrada, permanece ali por um tempo. Porque desse ponto em diante Deus vai falar com você. Amém? Não te aconselho a ir em lugares onde tem imagem. Não te aconselho a ir em lugares que hoje têm uma aparência que é e não é. E que Deus abençoe você e sua família. Que o seu encontro no Espírito Santo, que é somente o Espírito Santo, pode te levar até Jesus, seja uma coisa real na sua vida em vida. Porque você não tem uma eternidade aqui para tomar uma decisão. Você não sabe a sua última hora. Ninguém sabe. Mas eu tenho certeza que a decisão que você tomar para uma transformação, não somente para uma salvação, mas uma transformação da sua casa, da sua vida em primeiro lugar, porque também está escrito:
Se salvar a ti, diz o Senhor, não salvará somente a ti, mas salvará a ti